Por isso está aqui conosco a Cassiana Bueck. Bem-vinda, Cassiana. Obrigada, padre. Obrigada Bem-vinda. pelo convite. Ela é psicóloga, trabalha especialmente também... Bom, eu vou te perguntar. Quem é a Cassiana mesmo? Você buscou estudar isso por quê? Primeiro você diga um pouco da sua origem. Perfeito. Então, eu me chamo Cassiana Bueck. Eu sou mãe da Helena, em primeiro lugar, casada com o Fábio. Tenho uma primeira formação lá com 18 anos em teologia, na Inglaterra. Voltei para o Brasil. Como é que psicologia. você foi estudar teologia? Por quê? Fui como voluntária. A partir de quem? A partir da igreja. Igreja Católica? Da igreja luterana. Luterana. Isso. Então, com 18 anos, eu fui voluntária numa universidade que forma pessoas para missões ao redor do mundo, chamada Radcliffe College. E lá eu tive a oportunidade, então, de ganhar uma bolsa em teologia. No retorno, volto, venho para o Brasil, faço psicologia, algumas O que você estudou na teologia? Tu sabes que lá na universidade nós morávamos com pessoas do mundo inteiro. Eu morava com indiano, paquistanês, coreano, argentino, pessoas do mundo inteiro. E o foco era formar essas pessoas para missões, né? Então, lá nós tínhamos pessoas católicas, evangélicas, luteranas, e todas eram formadas para ir para missões ao redor do mundo. Falar um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho da palavra, né? Levar esperança. Alguns trabalhavam naquelas missões literalmente escondidos nos porões, naqueles países que não podia se falar sobre cristianismo, enfim. Começou lá. E aí volto para o Brasil, faço psicologia, e hoje eu atuo, então, em 2 escolas confessionais, aqui em Caxias do Sul. Há 12 anos eu estou em escola, e hoje faço mestrado também em psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, e seguimos sempre estudando. O que te motivou a buscar a psicologia? O que me motivou, eu acho que foi o meu primeiro emprego. Na verdade, eu comecei a trabalhar na FAS. Foi a minha primeira oportunidade de emprego com 16 anos. Fundação de Assistência Social, que ajuda pessoas carentes. É isso aí. Então, eu comecei lá. Nunca pensei que eu ia parar em escolas particulares, confessionais, né? Eu comecei com esse público mais carente. E foi ali que me despertou esse desejo de trabalhar com as pessoas, com aquilo que é interno, daquilo que é único, né? Foi ali, foi cedinho, foi novinha, com 16 anos. E dentro dessa sua busca de compreender o ser humano, o que você descobriu que você disse, olha, isso aqui é de fato o ouro ou o tesouro? Porque diante da vida, diante das nossas descobertas, o conhecimento é muito amplo, mas sempre tem alguma coisa que a gente vai levar adiante dizendo, não, isso aqui é muito importante as pessoas saberem para que construam uma vida melhor. Sabe que tem muitas coisas importantes na nossa vida, mas eu só vou conseguir estar bem no meu trabalho, no meu casamento, nas minhas relações de amizade, se eu estiver bem comigo mesma, se o interno estiver legal. Porque se aqui dentro não está bom, não está legal, eu não trabalho bem, eu não estudo bem, eu não me relaciono bem. Então, foi esse entendimento de que a minha saúde física, a minha saúde financeira, a minha saúde de relacionamentos, ela vai depender muito mais de como eu estou aqui dentro do que o fora, o entorno, né? Ótimo. E hoje em dia você trabalha também com crianças e adolescentes. O que você sente disso? Como é que está o cenário dos nossos adolescentes, das crianças, celular, essas coisas? O que você mais destacaria? Hoje nós vivemos uma sociedade que tem muitas informações. As informações, elas estão postas. Eu posso acessar e eu encontro elas em qualquer lugar. Mas o conhecimento não. O conhecimento é diferente de ter informação. Então, eu percebo e eu sinto nessa jornada nas escolas que as nossas crianças e adolescentes, na verdade, eles estão à deriva. Eles estão à deriva e eles precisam de âncoras. Âncoras que mostrem para eles o caminho e a direção, os valores,
porque a informação eles têm, mas o conhecimento, o caminho, alguém que direcione, está um pouquinho mais difícil. Pais e mães, veja a percepção da nossa jovem psicóloga, mas também já com uma vivência interessante. As crianças e os adolescentes estão à deriva. Ou seja, os pais estão tendo dificuldades de dar o rumo. Por isso eu acho que é uma autorreflexão que os pais e mães têm que fazer, porque de fato talvez o maior desafio deles é esse, é ter família, educar filhos, porque mais do que tudo o resto, o que vai ficar na herança e no sentido mesmo é a família, né? Sim. Falando de saúde mental, então, se eles estão à deriva, o que mais impacta o adolescente e o jovem? Por que eles estão na deriva? Eles têm algum comportamento já de vício? O que é? Sabe, padre, que tanto família quanto escola, eles podem ser fator de risco ou de proteção para a saúde mental desses adolescentes. Tem um modelo do desenvolvimento, que é o modelo ecológico de Bronfenbrenner. E ele fala que o desenvolvimento do caráter, da identidade, ele precisa de subsistemas. A escola é um subsistema, a família é outro subsistema, o país, a igreja, são sistemas. E todos esses sistemas eles trabalham juntos para o desenvolvimento de caráter e de identidade. Se num desses subsistemas nós tivermos falhas, se um desses sistemas não funcionar bem, vai ter um impacto no desenvolvimento dessa criança e do adolescente. Então, como eu te falei antes, eles têm muitas informações, mas uma dificuldade muito grande de saber o norte. Então, quem dá o tom lá na minha casa? Quem dá o tom? Né? Quem dá o tom na escola? É a criança, é o adolescente ou é o professor? Em casa, quem dá o tom? É o pai e a mãe ou é a criança e o adolescente? Então, nós temos que ter consciência, parece antigo isso que eu vou te dizer, mas sabe aquela coisa que a gente sempre ouviu dizer que era assim, tu não é todo mundo? Ela tem que funcionar. Eu tenho uma colega que sempre diz assim, desde que o mundo é mundo, quem manda em casa é o pai e a mãe. E quem manda na escola é o professor. Então, a gente precisa retomar isso, né? E saber que, sim, nós podemos ser amigos dos nossos alunos e dos nossos filhos, mas nós somos os adultos. E é nós que somos os responsáveis por promover a saúde ou ser um fator de risco para eles. Você diz uma coisa importante, porque diante do cenário de muitas informações, os pais também ficam em dúvida sobre o que eles têm que fazer. E muitas vezes nem sabem que a autoridade é deles. Esses tempos eu estava voltando de avião, nós todos, a banda, e do meu lado tinha uma mãe com uma criança de colo e um outro já criança de 8, 9 anos, inquieto, jogava as coisas, a comida no corredor e cuspiu na mãe no momento e a mãe disse, meu filho, tu gostaria que alguém cuspisse em ti, tentando dizer, mas não é assim que se... Eu, pelo menos por aquilo que aprendi, por aquilo que vejo, a mãe tem que apertar o braço dele e dizer, escuta, aqui quem manda sou eu, meu filho. Fica aí, olha, nós estamos no avião e você precisa ter uma... né, para que ele sinta que alguém está mandando. E não é que pela minha surpresa, do meu lado esquerdo tinha o pai, que em todo o voo ficou jogando joguinho no celular. Em todo o voo, sem olhar para o filho. E a mãe passando sufoco. Eu disse, nós estamos bem pegados com esses pais. Estamos bem pegados. Não é isso? É isso. Nós, os adultos, a gente... às vezes as famílias me perguntam, como é que eu faço? Como é que eu posso ser esse fator de proteção para essa saúde, para o desenvolvimento do meu filho?
E como eu sou fator de risco. Esse é um exemplo. Como é que a família pode ser esse fator de proteção? Sabe, padre, tem pesquisas que dizem o seguinte, que o monitoramento familiar pode reduzir em até 17% o risco de um adolescente consumir drogas ilícitas, álcool, ser vítima ou agressor de bullying na escola. Monitoramento familiar. Como é que é? Né? O que é esse monitoramento? Os nossos filhos, eles não podem só saber... Se eles só souberem qual que é o risco, por exemplo, assim, bom, drogas fazem mal, bebida faz mal, brigas faz mal, eles sabem disso. Não adianta a gente só levar eles para uma palestra sobre isso. Isso não vai resolver. Eles precisam saber que na sua casa existem valores, existem crenças. E quais são as consequências do uso disso, ou do abuso das tecnologias, ou de andar com más companhias, enfim. Eles precisam saber quais vão ser as consequências dentro do seu próprio contexto. Então, a gente tem que trazer para o concreto. Não adianta eles só saberem o que acontece. Faz mal para o cérebro. Eles já sabem. Mas qual vai ser as consequências no meu próprio contexto? Lá em casa. O que vai acontecer aqui em casa se eu experimentar a droga? Exatamente. E quando eles não sentem isso também... Exato. E a espiritualidade, ela entra como um fator de proteção à saúde mental dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos filhos. Eu preciso saber que na minha casa não é igual na outra casa. Então, o tom que eu dou, a espiritualidade, o sentar na mesa, juntos, o almoçar, o jantar, a presença, o monitoramento, né, a conversa e o causa e consequência são fatores de proteção. Que idade tem a tua Helena? A Helena tem 4 anos. O teu esposo está alinhado com o teu pensamento. Ou se ele está alinhado. O papai é mais faca na bota que a mamãe, em casa. É? Por isso também... Aqui, o que você diz do alinhamento dos pais? Que estejam alinhados, pelo menos na frente dos filhos, sempre concordes. Isso. E além de concordar, esses pais precisam ter a mesma ação. O que adianta a mãe lá no avião estar lidando com a criança e o pai no joguinho? Que mensagem ele está passando para esse filho? Ele está passando a mensagem de que... Pode fazer, porque eu estou no meu joguinho. Então, além de estarmos alinhados, aquela coisa de se a tua mãe disse, está dito, se teu pai disse, está dito, a nossa postura em casa, como nós nos tratamos um ao outro. Papai e mamãe se tratam bem ou eles gritam? Né? Eles se respeitam? Eles se escutam? Como eles se tratam em casa? Isso é muito importante. E olha só, se você, né, se eu tenho uma filha menina, se eu tenho um filho menino, eles vão se espelhar conforme, a menina vai se espelhar conforme o pai trata a mãe para escolher o seu parceiro. E ao contrário, o menino, ele vai se espelhar de como a mãe trata, né, para fazer essa escolha. É muito mais amplo e muito mais complexo do que a gente imagina. Estou conversando com a Cassiana Bueck, psicóloga. Vou cantar uma canção e depois você vai responder para mim o que os pais têm que fazer concretamente em relação aos filhos. Tá bom? Essa canção eu fiz há algum tempo. A família muda, as famílias são diferentes em vários contextos, mas família ainda importa. Eu queria entender no que foi que ela mudou, se o mundo evoluiu, o que nela melhorou. Se a família não vai bem, já é tempo de pensar
o que o ser humano quer, onde as buscas vão levar, e cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Uma prece vou fazer, em tuas mãos quero confiar. És meu Deus, és puro amor, a família vou te entregar. Senhor, entre nesta casa, põe teus anjos pra guardar. Tua bênção todo o tempo sobre nós venha morar. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Ser família é aprender. Ser família é ser a escola do amor. Estou conversando com a Cassiana Bueck, psicóloga. Cassiana, a família tem que ser a primeira escola? Perfeito, exatamente. E o que questões mais práticas hoje, embora a gente não goste de dar receita, mas para os pais, para que os filhos tenham saúde emocional? Excelente, padre. Boa pergunta. Eu vou tentar falar de uma forma que seja bem concreta e bem prática. Assim, não, como o senhor disse, não é uma receita de bolo, mas que para que no dia a dia os pais, os cuidadores possam se automonitorar. Então, vamos lá. Eu quero que o meu filho vá bem na escola, valorize os seus professores. Bom, que ele vá bem na escola. O que eu faço para ele bem na escola? Eu participo da vida escolar dele. Ponto. O meu filho vai valorizar a escola se ele perceber que eu também valorizo a escola. Como que eu vou fazer para que o meu filho valorize as nossas crenças religiosas? Não adianta eu obrigar o meu filho a ir para a catequese se eu não frequento. Não adianta eu esperar que a escola ensine os valores cristãos, por mais que eu escolha uma escola cristã, se eu não valorizo na minha casa. Não adianta eu dizer, bom, eu quero que o meu filho tenha saúde mental para enfrentar os desafios da vida. E ele me vê brigando com o meu trabalho. Ele me vê brigando com o meu esposo. Ele vê eu fazendo uso de substâncias em casa. Então, como que a família vai proteger? Então, eu quero proteger na escola, eu participo da escola. Eu quero que ele tenha valores cristãos, eu mostro os valores cristãos. Eu quero que ele tenha saúde mental, eu dou o caminho. Nós, adultos, é quem faz o tom dessa família. Essa não é a receita, mas faz parte da fórmula. Eu gostei muito dessa conversa. Eu acho que você, já pela tua transparência, porque o rosto revela, né? A gente sente quando a pessoa está bem.
Isso não significa que a pessoa não tenha problemas, todo mundo tem problemas, mas pelo menos está no caminho, sabe o caminho, sabe o propósito de vida. E o teu propósito de vida hoje, então é o que? É mais ensinar ou mais... O que você destaca? Aprender. Aprender? Eu acho que o ensinar, ele é muito mais que estar na teoria. O ensinar é através das minhas ações, o que eu faço com a minha vida. Mas eu aprendo mais com as famílias que eu conheço, nestes contextos educacionais que eu atuo, com os profissionais que estão ali. Então, sabe aquele ditado que fala que Deus deu 2 ouvidos e 1 boca? Então, acho que a gente tem que mais aprender do que falar, do que ensinar. A gente está aqui para aprender, nós somos aprendizes. E a gente aprende especialmente aonde? Você destacaria o quê? Ouvir. Vivendo e sempre estando com pessoas que eu julgo que são melhores do que eu. Pessoas que eu entendo que vão me fazer crescer. Ambientes que sejam lugares enriquecedores para minha alma, para o meu conhecimento, para a minha vida. E esses lugares são para os meus filhos frequentarem também. Por isso a importância de uma escola, de escolher uma escola que esteja alinhada aos meus valores, de escolher um grupo de amigos que estejam alinhados aos meus valores. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Cassiana Bueck, muito obrigado pela sua colaboração, tá? E Deus te conserve, abençoe a tua família, o teu trabalho e continue sendo feliz, buscando e aprendendo e ensinando. Obrigada, Padre. Obrigada pela oportunidade.